Fala galera, eu sou o primeiro-tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e eu tô aqui para te ajudar a acertar mais algumas questões na prova do SMV sem ter que estudar toda a bibliografia. Porque se você quer ser aprovado, é muito importante que você domine esses assuntos que sempre caem na prova, porque é quase garantido que uma ou duas questões vai aparecer nela. Então fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar quais são esses assuntos que mais caem da área de legislação militar naval e estudando só eles, você vai conseguir acertar uma boa parcela das questões da prova. Pessoal, é o seguinte, o princípio de Pareto diz que 20% do esforço gera 80% do resultado. E a mesma coisa acontece com a gente em concursos públicos, porque mesmo que a banca passe diversas bibliografias, ela tem os assuntos preferidos e que sempre costumam se repetir na prova. E hoje você vai aprender aqui quais são esses assuntos, mas antes eu já quero te pedir para você dar um like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E além disso, o seu like ajuda a gente a descobrir se a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo bacana para você. E caso você queira continuar nessa jornada de preparação, não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, porque vamos estar produzindo mais vídeos como esse aqui. E se você quer dar um passo ainda maior, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo um material para você baixar provas anteriores, os editais e outros conteúdos e até um cronograma de estudos para você já ir se preparando para a prova. E sem mais delongas, eu quero chamar o nosso professor de formação militar naval, o comandante Nascimento, com mais de 35 anos de experiência dentro da Marinha do Brasil, para te mostrar quais são esses assuntos que mais caem na prova de legislação militar do SMV. Se liga aí! Olá, pessoal. Sou o comandante Nascimento, estou aqui mais uma vez para tentar transmitir aos senhores algumas dicas, né? Transmitir a minha visão do que eu considero que seja mais importante para a nossa avaliação, para a nossa prova. Bem, com relação à nossa disciplina Legislação Militar Naval, cujo conteúdo, basicamente, é o nosso Estatuto dos Militares, bem, com relação às disposições preliminares, nós temos que saber a que destina-se esta publicação, este documento, né? Então, o Estatuto dos Militares destina-se, então, a regular a situação de nós, militares, as nossas obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. Então, destina-se a esses 5 itens. Então, com relação à situação, os militares estão em 2 situações, na ativa e na inatividade. Eu preciso saber, tá, quais são os militares que estão na ativa, tá? Eu preciso saber aqueles que estão na inatividade. Na ativa são aqueles que ainda continuam a utilizar uniformes, e na inatividade são aqueles que não usam mais uniformes, né? Então, eu tenho que saber isso daí. Bem, também tem aquela consideração com relação às reservas das Forças Armadas. As reservas das Forças Armadas, né, elas são constituídas individualmente e no seu conjunto. Com relação ao assunto ingresso nas Forças Armadas, a convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata o serviço militar. Ou seja, se você está sendo convocado em tempo de paz, é para a prestação de serviço militar inicial, tá? Então, a legislação que trata disto é a legislação relativa ao serviço militar. Agora, a mobilização, que no caso é a convocação em tempo de guerra, ela é regulada em legislação específica, tá? Então, a convocação em tempo de paz é regulado, né, por documentação, legislação que trata do serviço militar, e a mobilização é regulada na legislação específica. Apesar de ser um assunto bastante batido, sempre cai esta questão, tem uma tendência muito grande de cair essa questão, porque é muito importante, pessoal. A hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas, são os pilares que sustentam as Forças Armadas, tá? Então, tenho que saber que a base institucional das Forças Armadas, os pilares que sustentam as Forças Armadas, é a hierarquia e disciplina. Eu tenho que saber a definição, o conceito de hierarquia, né? Eu tenho que saber o conceito de disciplina, tá? Então, a hierarquia é aquela ordenação de autoridade, hierarquia militar.
é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. E a disciplina é o cumprimento irrestrito das normas, leis e regulamentos. Eu tenho que saber, tá, o conceito de círculos hierárquicos, eu tenho que saber qual o círculo hierárquico que o guarda-marinha frequenta, tá? O guarda-marinha está ali entre as praças e os oficiais. Ele não é praça, ele não é oficial, ele é uma praça especial. E aí, quando está convivendo na organização militar com os oficiais, é permitido ao guarda-marinha frequentar o círculo de oficiais subalternos, tá? Então, nós temos os círculos de oficiais generais, oficiais superiores, intermediários e os subalternos, que são compostos dos primeiros tenentes e segundos tenentes, e o guarda-marinha, né, a ele é autorizado a frequentar o círculo de oficiais subalternos, tá? Eu tenho que saber que o posto é o grau hierárquico do oficial, enquanto que a graduação é o grau hierárquico da praça. O grau hierárquico do oficial, o posto, ele é conferido por ato do presidente ou por ato do ministro da Força Singular. Por ato do presidente, as promoções dos oficiais generais. Por ato do ministro da Força Singular, promoção dos oficiais até capitão de mar e guerra e coronéis. Tá? Quanto à graduação, ela é conferida por autoridade militar competente. Dependendo da situação, podem ser várias autoridades, né? Como, por exemplo, para os praças fuzileiros navais, nós temos, então, o comandante do pessoal de fuzileiros navais, para os praças, os guardas marinhas, os aspirantes oficial, os alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais, né? Então, o guarda-marinha e o aspirante oficial ele está ali nesse território intermediário entre a praça e o oficial. Ninguém é promovido, ninguém é nomeado oficial sem antes ter passado por uma situação de guarda-marinha, sem antes ter sido uma praça especial guarda-marinha. Seja ele oriundo da Escola Naval, como eu sou, seja ele oriundo do CAW, como também vocês vão passar por lá, né, antes de ser nomeados segundos-tenentes como oficial temporário, vocês serão guardas marinhas, e mesmo aqueles que são aprovados para os cursos de carreira, antes de serem nomeados oficiais, eles têm que passar um período do curso lá como guardas marinha, tá? Então, esses guardas marinhas, aliados junto com todos os outros militares que cursam em escolas de formação, a precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo no caso de precedência funcional estabelecida em lei. Então, se dois militares têm dois postos ou graduações semelhantes ou equivalentes, a antiguidade no posto é definida pelo tempo naquele posto que você possui, tá? Seja, então, dois capitães-tenentes, né? São postos equivalentes, são postos semelhantes, né? O mais antigo será aquele que tem mais tempo como capitão-tenente, ou seja, um capitão-tenente da Marinha e um capitão do Exército. O mais antigo, aquele que terá precedência, é aquele que tem mais tempo também no seu posto, seja ele capitão-tenente ou capitão do Exército, tá? E essa precedência funcional, é muito importante entender o que seria a precedência funcional, tá? Tem cargos, né, como, por exemplo, o do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que, independente, né, da antiguidade dele, em relação aos oficiais 4 estrelas das 3 forças, no momento que ele é nomeado o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele passa do cargo e das funções militares. Eu tenho que saber a definição do cargo militar e do que é a função, tá? O cargo é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. A função militar é o exercício das obrigações referentes a um cargo militar. Então, toda vez que você recebe um cargo, você tem obrigações a serem realizadas, colocadas em prática em função do cargo recebido. E essas obrigações são as funções que você deverá, né,
exercer. Eu tenho que saber, né, quais são as situações em que os cargos militares são considerados vagos. A situação é o falecimento do militar, considerados extraviados, ou seja, sumidos, né? Bem, das obrigações e dos deveres militares. Chamo a atenção de vocês para o fato de que, normalmente, os deveres militares, os valores militares e os preceitos da ética militar normalmente são perguntados da seguinte forma, né? Das opções abaixo, qual é a opção que não consta um valor militar? Qual das opções abaixo consta um preceito da ética militar? E aí, esses 3 itens, né, valores militares, deveres e preceito da ética militar, eles são colocados ali de uma forma, né, misturada para que você consiga identificar um e outro. Como os preceitos da ética militar são muitos, eu recomendo que vocês memorizem aqueles que são valores militares, aqueles que são deveres militares, e, em função disso, por exclusão, você vai conseguir saber o que são aqueles preceitos da ética militar. Do compromisso militar, né, todo cidadão, ao ingressar nas 3 Forças Armadas, prestará, né, compromisso de honra, que seria o juramento à bandeira diante de tropa armada. Do comando e subordinação, nós sabemos que o comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades. O comando é privativo dos oficiais, né? Os graduados auxiliam ou complementam essas atividades dos oficiais. Os cabos, marinheiros e soldados são elementos de execução. Eu tenho que saber isso. A violação das obrigações dos deveres militares constituirá crime ou contravenção disciplinar. Tá? Crimes são aqueles que constam no nosso Código Penal Militar, são julgados, né, pela Justiça Militar, e as contravenções disciplinares, que são de menor monta, menor gravidade, elas constam no nosso regulamento disciplinar, né? As 3 forças possuem seus regulamentos disciplinares. No nosso caso, consta do regulamento disciplinar para a Marinha, e são julgados pelos próprios comandantes. Tá? O militar que, por sua atuação, tornar-se, né, incompatível com o cargo que exerce, ele poderá ser afastado do cargo. E aí nós temos, tá, as autoridades competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função. Bem, eu tenho que saber que seria o presidente da República, os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e, por fim, os comandantes, diretores, né, e os chefes. Nós sentimos a ausência aí do ministro da Defesa, mas, como é uma publicação de 1980, ela está desatualizada. Tá? Conselho de justificação são submetidos os oficiais, conselho de disciplina são submetidos guardas marinhas, aspirantes oficial e praça. Tá? Os conselhos de justificação, eles são julgados em instância única pelo Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou um tribunal especial em tempo de guerra. Os conselhos de disciplina, aos quais são submetidos as praças, guardas marinhas e aspirantes oficial, são julgados em última instância pelos titulares das pastas, né, pelos ministros militares. Tá? Bem, pessoal, era isso que eu tinha a falar aqui sobre o nosso Estatuto dos Militares, a nossa legislação militar naval. Tá? Até um próximo encontro, então. Um abraço. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Valeu e até mais!